Olá, meus amigos e irmãos em Cristo, você que é um privilegiado do Senhor, é um abençoado de Deus, e eu quero, nessa oportunidade, compartilhar com vocês uma palavra. E essa palavra, ela fala, assim, por que os grandes homens de Deus venceram? Qual o segredo da vitória deles, O que eles fizeram? Qual o preço que eles pagaram? Será que eles foram assim privilegiados por Deus? Então qual o motivo que fez Deus agir na vida deles, Deus se agradar deles, Então esse assunto que eu quero tratar com vocês. Mas antes da gente estudar a palavra, eu quero fazer uma breve oração com vocês. Então eu peço a você que você feche os seus olhos, você concentre a sua fé, peça a Deus para lhe abençoar enquanto você está ouvindo essa palavra e lhe dar o entendimento necessário. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu oro junto com os teus servos, meu Deus, eu oro junto com essa pessoa que está, Senhor, pronto a assistir essa palavra, a ouvir a pregação dessa palavra, assistir esse vídeo, e também com aqueles que eles vão compartilhar, meu Deus, que o Senhor abençoe grandissimamente, que o Senhor abençoe de maneira extraordinária, no nome de Jesus, e que o Senhor Deus Altíssimo jogue por terra todo atrapalho, todo embaraço, toda dificuldade, e que o Senhor resplandeça a tua luz dentro do coração e da mente de cada um, para que eles possam entender a tua vontade e ser, meu Deus, exaltado como o Senhor exaltou a cada um desses que nós vamos estudar aqui nessa oportunidade, em nome de Jesus. Assim seja, para a sua glória. E diga: eu creio e amém. Então, a palavra onde eu vou iniciar aqui a leitura fica no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 14, que você pode aí pesquisar depois na sua Bíblia, então no aplicativo do celular, enfim, onde você gosta de ler a Bíblia, E no versículo 14, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, está escrito assim: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Então a primeira parte do versículo diz: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. O que é triunfar? Sempre nos dá vitória, faz a gente superar os inimigos, prevalecer contra as adversidades e glorificar o nosso Deus. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, ainda que você esteja, por exemplo, passando por um dos piores momentos da sua vida, se você focar o seu coração na palavra de Deus, que é Cristo, na Escritura Sagrada, que é Cristo, que está escrito isso, que Jesus é a palavra de Deus, no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 13. Então, se você focar o seu coração, se você permanecer no ensino de Deus, você pode ter certeza que Deus, Ele vai fazer você triunfar, Ele vai fazer você sobressair as adversidades, e nada e nem ninguém vai impedir você de vencer. Se você se apegar a Deus, se você se tornar amigo de Deus como Abraão, Deus, Ele vai estar com você em qualquer circunstância, e você pode ter certeza que Deus vai glorificar você nessa terra. Agora, para completar aqui a palavra, eu quero ler no livro de Salmos de número 23. O Salmo 23, se sempre perguntarem assim para as pessoas: qual o salmo que você mais conhece? Aí muitos vão dizer: não, o Salmo 23, o Salmo 91, o Salmo 121, O Salmo 23, por exemplo, tem muitos que sabem o início dele, às vezes não lembram os outros versículos, são 6 versículos só, mas lembra do primeiro: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A gente pode fazer essa declaração todos os dias, dando graças a Deus por Ele ser o nosso guia, o nosso orientador espiritual. E no versículo de número 2, o salmista Davi diz: guia-me, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Então observe que o versículo 2, ele fala que Deus faz ele deitar em verdes pastos. Quando Davi
escreveu esse salmo, ele estava na caverna de Adulão. Ele não estava no palácio, ele já tinha recebido a unção de Deus sobre a vida dele. Samuel, o homem de Deus, derramou o azeite sobre ele, mas ainda ele não estava no trono. Demorou cerca de 13 anos, né? Porque ele foi ungido de 16 para 17 anos. Com 30 anos ele assumiu o reinado. Você vê o tanto de tempo. Semelhança de José também. José, quando ele foi vendido para o Egito, ele tinha 17 anos, e com 30 anos ele se tornou governador do Egito, como Deus tinha prometido. Agora, vamos lá, versículo de número 3, Davi fala mais uma vez aqui: refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então, se Davi está dizendo que Deus o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, se ele está reconhecendo Deus como pastor dele, nesses dois versículos seguintes, o 2 e o 3, na parte 2 dos dois versículos, ele fala: guia-me, guia-me. Então isso é o papel do pastor. O Espírito Santo de Deus, ele trabalha guiando a pessoa. Isso é o segredo do sucesso. Se nós confiamos em Deus e deixar Ele guiar a nossa vida, os nossos passos, Ele vai guiar a gente de maneira triunfante, vitoriosa. Por mais que se levantem inimigos, por mais que pessoas desejem o mal, por mais que se levante o diabo com todos os seus demônios, ele não consegue impedir uma pessoa que está sendo guiada por Deus de triunfar, de vencer. E nós só podemos ser guiados por Deus se nós permanecermos no que Jesus tem ensinado, na palavra. Nós temos que amar a palavra de Deus, pautar nossa vida na palavra, firmar nossa vida na palavra. E no versículo 4, olha o que o salmista Davi diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Observa só isso, Davi dizendo: porque tu estás comigo. Agora eu pergunto para você: Deus está com você? Você tem certeza disso? Porque Davi aqui, ele tem certeza que Deus estava com ele. Ele está fazendo a declaração: porque tu estás comigo. Meu irmão, minha irmã, olha só que maravilha. Isso é o segredo da vitória. Deus está com a pessoa. E diz mais: a tua vara e o teu cajado me consolam. Agora o versículo 5. Por isso que eu falei que não tem inimigo que possa impedir uma pessoa que está sendo guiado por Deus de vencer. Versículo 5 diz: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Versículo 6, para completar, diz: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, olha só o que diz o versículo 5: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Por isso que eu digo que ninguém consegue impedir uma pessoa que ela está sendo guiada por Deus, a pessoa que deixa Deus ser pastor da vida dela, que deixa Deus ser o orientador espiritual. Não tem quem possa impedir uma pessoa dessa de triunfar. Assim aconteceu com Davi. Qualquer um que olhasse com o olho natural, com o olhar natural, uma visão natural para Davi, e achar que Davi não ia ser rei nunca, que Davi estava no fracasso, na derrota. Mas só que Davi assim enxergava na bênção de Deus. Por isso que Davi tinha o coração dele tranquilo, sabendo que Deus era com ele. E chegou o momento que Deus exaltou Davi. Davi se tornou rei de Israel. Também José. No caso de José, os próprios irmãos de José, lógico que não foram todos, mas os próprios irmãos de José não queriam que José vencesse. Mas Deus preparou uma mesa perante José, na presença dos seus inimigos. Deus preparou uma mesa para Davi na presença dos seus inimigos. E Deus preparou uma mesa para o Senhor Jesus na presença dos seus inimigos. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, quando ele venceu a tentação do diabo, os conselhos que o diabo estava dando para ele se afastar de Deus, né? É tipo assim: o inimigo trabalha para fazer a gente acreditar que aquele momento de dificuldade Deus não está com a gente, que ele nos abandonou, que ele não está nem aí para o nosso sofrimento. Aí a pessoa começa a reclamar, começa a lamentar, começa a murmurar,
nem quer mais orar, não quer mais congregar, não quer mais ler a palavra, não quer nem ouvir falar de Deus. Mas só que esses momentos de dificuldade é normal, são normais esses momentos de dificuldade. Isso é uma preparação para a pessoa amadurecer, para a pessoa ser experiente, para ela poder aguentar o que vem pela frente, o melhor de Deus. Então, assim também foi na vida de Jó. No caso de Jó, a esposa de Jó já não queria mais ver Jó vivo. Falou para ele: você ainda se mantém fiel a esse Deus? Depois de tanto sofrimento, você ainda se mantém seguindo esse Deus com a sua integridade? Mas Deus exaltou a Jó. Deus preparou uma mesa especial para Jó na presença dos seus inimigos. Agora, no caso dos inimigos, ficar observando a gente vencendo, né? Como por exemplo, o Senhor Jesus, a Bíblia diz que quando o diabo se ausentou dele, chegaram os anjos de Deus e serviram a Jesus, prepararam uma mesa para ele, uma mesa com tudo o que tem direito: vitória financeira, vitória na saúde, vitória na família, vitória no ministério, vitória na vida sentimental. Mas isso tem um preço, a pessoa se consagrar a Deus é necessário. Não pode viver uma vida como os mundanos vivem, como aqueles que não conhecem a Deus, porque nós precisamos andar em comunhão com o Senhor, andar com Ele para que Ele esteja conosco. E o que aconteceu? Vamos só pensar assim, uma cena de Satanás com seus demônios observando Jesus sendo servido. Aí está lá Satanás lá olhando e conversando com os demônios, né? É só um pensamento. De repente eles fizeram isso, observando para Jesus. Rapaz, a gente não conseguiu impedir ele de vencer. Fizemos de tudo, mas ele continuou fiel ao seu Deus. Ele continuou firme na palavra do seu Deus. E nós não achamos brecha na sua vida. Tentamos afastar ele, mas ele não aceitou. Preferiu sofrer, e agora ele está sendo exaltado. A mesa foi preparada para ele. Meu irmão, minha irmã, Deus, Ele toma pela nossa mão direita quando Ele vai guiar. Está escrito em Isaías 45, do versículo 1 até o 3. Ele toma pela mão direita, Ele abate as nações diante da nossa face, Ele endireita os nossos caminhos tortuosos, Ele solta os lombos dos reis, e Ele diz para abrir diante dEle a porta, e as portas não se fecharão. E o Senhor Deus, Ele, por causa daqueles que temem a Ele, que respeitam a Ele, que andam com Ele, Deus, Ele despedaça as portas de bronze, os ferrolhos de ferro, como Ele fez com Paulo e Silas quando eles estavam na prisão. Eles começaram a louvar a Deus, e Deus foi lá e deu a vitória. Assim também vai ser na sua vida, meu irmão. Assim também vai ser na sua vida, minha irmã. Não aceite de maneira nenhuma conselho do inimigo, o inimigo dizer na sua mente: olha, será que Deus está contigo? Se Ele estivesse com você não estaria passando por esse momento. Meu irmão, não é as situações que vai dizer se Deus está com a gente ou não. Vai dizer que Deus está com a gente é quando nós nos consagramos a Ele, oramos a Ele, buscamos a Ele. Quando nós nos firmamos na palavra de Jesus, nós temos a certeza que Ele está conosco. E o poder de Deus é maior do que qualquer obra do inimigo. Por mais que se levante os inimigos, sejam pessoas ou então demônios, não vai impedir de Deus preparar a mesa diante de você, diante de mim, diante da gente. E eles vão contemplar, vão ter que suportar a nossa vitória. Por quê? Porque Deus conduz a gente em vitória, conduz a gente em triunfo. Alegre o seu coração, louve a Deus pela bênção dele na sua vida. E se você está com problema de enfermidade, creia, Jesus já levou essa enfermidade. Assuma a sua bênção, declare que você está curado, e mande esse mal sair do seu corpo agora. Na sua vida financeira não é diferente. Deus, Ele abriu as portas e as portas não se fecharão. Seja fiel a Deus e você vai ver a diferença que só há na vida daquele que serve o Senhor, em o nome de Jesus. Diga graças a Deus. Meu Deus, muito obrigado, meu Pai, e eu determino a bênção do Senhor na vida dessa pessoa. E eu digo para essa voz que estava falando na mente dessa pessoa, meu Deus, que ela não ia vencer. Eu digo: Satanás, você está paralisado de continuar com essa mentira na vida desse homem e dessa mulher,
em nome de Jesus, para a glória de Deus. Assim, meu Deus, eu os abençoo, pois o Senhor é fiel. E diga amém, e diga graças a Deus.